Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do curso Variáveis Manipuláveis do Treinamento de Força. Essa está sendo a nossa quarta aula, onde eu irei falar sobre intervalo entre as séries e intervalo entre as sessões de exercício. Lembrando que já foi falado em aulas anteriores sobre repetições, séries, e agora vai ser falado sobre intervalo. Se você está chegando aqui encontrando esse vídeo como sendo o primeiro, eu oriento que você vai lá na descrição, encontre o link da playlist, entre nessa playlist que você vai assistir todos as videoaulas desse curso de forma sequencial, desde o primeiro, segundo, terceiro, quarta aula, assim sucessivamente, até o final, e dessa forma você terá uma formação muito mais qualificada. Principalmente se você quer adquirir o teu certificado, na primeira videoaula eu explico como adquirir o seu certificado, tá ok? Então vamos lá, intervalo entre as séries nada mais é que o tempo entre o fim de uma série e o início de outra série. Ah, Dr. Davis, simples isso, né? Isso todo mundo sabe. Sim, realmente, mas como manipular esse tempo? Qual a melhor escolha? Eu escolho 40 segundos, 30 segundos, 60 segundos, 90 segundos, 4 minutos. Então nós vamos ver aqui agora o que a literatura traz e mostra para a gente, e a partir dessa videoaula você vai ter então um conhecimento técnico onde você vai fundamentar a sua decisão. Então você vai chegar para o teu cliente e falar assim, eu quero que você faça com 40 segundos por causa disso, disso e disso, porque é isso que vai acontecer com o teu organismo. O estímulo vai voltar a esse tipo de função metabólica e adaptações metabólicas. Eu quero que você faça em 3 minutos, 4 minutos, porque vai acontecer exatamente isso. E de acordo com o objetivo que você tem dentro da sua prescrição, você vai saber realmente qual tempo de intervalo você deve aplicar ali dentro da prescrição de treinamento. Tá? O tempo de intervalo define o sucesso da próxima série. É muito importante você conhecer sobre tempos de intervalo, sobre bioenergética, como que o corpo ele recupera, como que o músculo sofre adaptações onde ele vai recuperar mais rápido a quantidade de energia. Quem é antenado em fisiologia do exercício, que não é o foco principal dessa aula, mas é importante eu falar sobre fisiologia para haver um entendimento mais abrangente aqui da questão do tempo de intervalo. Todas as variáveis manipuláveis do treinamento de força, se você não tiver um conhecimento básico ali de fisiologia do exercício, vai ficar muito mais difícil de você ser um profissional com uma grande qualidade de prescrição de treinamento, tá ok? Então é muito importante que você saiba essas questões metabólicas e energéticas, porque o tempo de intervalo define o sucesso da próxima série. Então vamos supor que um indivíduo que não tem a noção de recuperação de substrato energético, ele tem como objetivo que o atleta dele aumente a força muscular. Né? Não é hipertrofia, não é resistência muscular, é força muscular. E ele simplesmente sabe que para treinar força, para aumentar a força, o recrutamento de fibra muscular, precisa trabalhar com uma quantidade grande de carga, de peso. Ele coloca uma grande quantidade de carga ali na prescrição do treinamento, só que o tempo de intervalo ele coloca de 40 segundos, 60 segundos, ou seja, é um tempo de intervalo que não dá tempo de recuperar 100% o substrato energético. De 40 a 60 segundos, você recupera ali de 70% a 80% de substrato energético. Se o meu indivíduo ele não tem uma recuperação total do substrato energético, que nada mais é do ATP-CP, né, a creatina fosfato, olha lá, se você está antenado em fisiologia, você sabe do que eu estou falando. Se ele não recupera totalmente, como que na segunda série ele vai conseguir ter sucesso? Se agora ele tem menos energia e o objetivo é levantar mais cargas, maior intensidade para ganhar força. Então nesse exemplo hipotético, está havendo um erro de prescrição de treinamento. E aí, obviamente, que o teu cliente ele não vai ter bons resultados.
Então, o sucesso de uma próxima série é definido pelo tempo de intervalo. Ah, doutor, então por isso é bom dar um tempo de intervalo sempre longo para ele fazer bem feito a próxima série? Também não, porque se o objetivo dele é ter uma quantidade maior de acúmulo de lactato e outros tipos de ácidos dentro do músculo, para isso desencadear uma cascata de hipertrofia, um estímulo hipertrófico. Eu falei muito sobre esses acúmulos de metabolitos no curso que tem aqui no canal, falando sobre musculação, métodos metabólicos e tensionais de treinamento. Lá eu explico muito sobre esses estímulos fisiológicos de hipertrofia. Se você tem esse objetivo, acumular esses metabolitos para desencadear uma cascata metabólica de hipertrofia, de ganho de massa muscular, você precisa dar um tempo de intervalo um pouco menor e não extremamente longo. Então tudo tem uma explicação e nós vamos começar a ver isso passo a passo aqui, ok? É extremamente importante por regular os estímulos fisiológicos que desejamos obter. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Se eu quero um estímulo mais tensional ou se eu quero um estímulo mais metabólico. Esse tema tensional metabólico foi um tema de um curso inteiro que tem aqui no canal que você pode assistir. Nós não vamos aprofundar muito nessas questões fisiológicas, tá? Aqui, ó, estímulo metabólico, então, acumular metabólitos. É esse o principal objetivo. Ah, doutor, mas o que seria esses metabólitos? Nós não vamos entrar especificamente nesse tema, porque nesse outro curso já está falando. Depois você vai lá assistir esse outro curso. Importante você saber aqui nessa videoaula que a principal recomendação, se o objetivo é um estímulo mais metabólico para desencadear uma cascata hipertrófica, ele é de 45 segundos a 2 minutos. Essa é a recomendação, por exemplo, lá no livro do Paulo Gentil, Bases Científicas do Treinamento de Força, que eu recomendei na primeira videoaula que você adquirisse esse livro, que é um livro muito bom da musculação. Ele cita aqui, no caso, o Takada, tá? E ele cita também esse outro Volkov, ok? Então, essa é a principal recomendação. Já quando você tem como objetivo de estímulo mais tensional, né, com base no potencial pós-ativação e remoção de metabólitos, o estímulo é de 2 a 4 minutos. Ó, essa é a recomendação de Kramer, de Hunter, tá? De vários autores aqui faz essa recomendação. O que seria esse potencial pós-ativação? É quando o meu potencial pós-ativação, vamos entender primeiro o que é o potencial pós-ativação. Nada mais é que um estímulo de unidade motora, de quantidade de comando, de frequência neural que chega numa fibra muscular, em grupos de fibras muscular dentro da unidade motora, né? Melhor dizendo, muito abrangendo a quantidade de unidade motora muito maior do que se eu não tivesse executado uma carga muito alta. Vou explicar de uma outra forma. Quando o músculo está ali inerte e não tem ativação, e você vai colocar uma determinada quantidade de carga para ele levantar, a quantidade de unidade motora que o teu cérebro vai ter capacidade de atingir e de recrutar vai ser pequena. Quando você coloca uma quantidade alta de carga e faz com que obriga esse músculo a executar isso daí, ele vai ser obrigado a aumentar a ativação de unidade motora, aumentando esse potencial pós-ativação. Vou trazer uma explicação para a prática aqui que você vai entender melhor ainda se não entendeu até então. Está fazendo um supino com 30 quilos cada lado da barra. Esse é o meu peso convencional, tá? Mas eu quero aumentar a força, eu quero aumentar, não estou tendo dor muscular mais, isso não está me estimulando. Eu acredito que eu tenho maior capacidade de aumentar a força e eu quero fazer isso. Eu pego esse 30 kg e aumento para 35, 36 quilos cada lado da barra. Para eu conseguir fazer com 35, 36 quilos, a única explicação fisiológica de possibilidade a isso é que você recrutou uma quantidade maior de unidade motora. Se
na série seguinte, você deu esse tempo de intervalo aqui, ó, entre 2 a 4 minutos, ou seja, recuperou uma quantidade significativa de substrato energético. E agora você tem um potencial pós-ativação maior. Ou seja, você fez com 36 kg cada lado, você dá 2 a 4 minutos de descanso, quando arranca esses 6 quilos a mais cada lado, volta para a série anterior, o peso da série anterior, que era 30 quilos cada lado, com certeza agora você vai conseguir realizar até um número de repetições maior do que você realizou nas primeiras antes de ter aumentado a carga. Então, quando você aumenta a carga e obriga o teu músculo a recrutar mais unidade motora, quando você volta para a carga de origem, né, para a carga de costume, você consegue realizar uma quantidade maior de repetição, porque agora o teu cérebro ele encontrou o caminho, digamos assim, para recrutar uma quantidade maior de unidade motora dentro do teu músculo. Isso é o potencial pós-ativação. Então, com base nisso, você precisa dar de 2 a 4 minutos de intervalo. Porque se você cometer o erro de colocar o tempo de intervalo menos que 2 minutos, aí você tem um erro de prescrição de treino novamente. E qual seria esse erro? O objetivo seu é aumentar o potencial pós-ativação. Então, se aumentou a carga para isso, fez o indivíduo realizar a série e depois diminuiu a carga para isso e pediu para ele realizar uma próxima série. Porém, o intervalo entre essas séries de maior peso para uma série de peso convencional, se ela for menor que 2 minutos, não deu tempo de você recuperar uma quantidade significativa de substrato energético. Então o potencial pós-ativação não vai ser suprido energeticamente. Então não é porque não teve um potencial pós-ativação, mas sim porque ele não teve uma quantidade de substrato energético suficiente para ter uma série, um bom desenvolvimento, um número maior de repetições. Aí você vai achar que a teoria da fisiologia está errado. Não, o que está errado é a forma que você prescreveu, ok? Então por isso que aqui está sendo bem claro. Com base no potencial pós-ativação, se o estímulo que você quer proporcionar ele é mais tensional, ok? Nesse caso, o intervalo tem que ser de 2 a 4 minutos. Tá? Se o objetivo é uma maior remoção de metabólitos, também precisa ser de 2 a 4 minutos. Essa já é uma outra teoria fisiológica, que é remover os metabólitos produzidos. Então, por exemplo, o principal metabólito produzido é o hidrogênio, que ele aumenta muito a acidose do músculo, aquela queimação que a gente sente na hora do treino. Isso é ruim? Não. Isso vai desencadear diversos fatores hipertróficos. No curso que eu dei, que tem aqui no canal, que eu já falei isso várias vezes, que fala sobre estímulo metabólico e estímulo tensional, uma grande produção de metabólitos nada mais é que um estímulo metabólico. Né? E nós precisamos, é muito abordado dentro desse curso, da necessidade de provocar os dois estímulos, tanto metabólico quanto tensional, para desencadear uma máxima estímulo hipertrófico. Então eu posso ficar o tempo todo só tensional? O tempo todo não, mas eu posso ter séries mais tensionais porque a tensão também leva a microrruptura de fibras musculares que vai desencadear um processo inflamatório e o aumento de síntese de proteína. Essa é uma teoria do tensional. Já o estímulo metabólico, né, que é com menos cargas, mais repetição, mais volume, intervalo mais curto, pode ver que o intervalo aqui do metabólito ele é de 45 segundos a 2 minutos, enquanto o intervalo aqui do tensional é de 2 a 4 minutos, ok? Então, como tudo isso é menor tempo de recuperação, acaba que acumulando mais resíduos metabólicos do gasto energético. Né? Os metabólitos nada mais é que isso, um excesso de acúmulo de hidrogênio nada mais é que isso. Não tem um oxigênio suficiente para gerar ATP e com isso dentro da cadeia fisiológica ali, né, de transporte de elétrons, acabam acumulando mais a quantidade de hidrogênio circulante e com isso fica muito ácido o meio, queima e interfere na continuidade da contração muscular. Essa é a teoria do estímulo metabólico e tem a teoria do estímulo tensional. Então veja bem aqui, voltando para o estímulo tensional.
Se o objetivo é a remoção desses metabólitos e não o acúmulo, você precisa dar um tempo de intervalo maior. Tá ok? Então é dessa forma que você vai entender então o tempo de intervalo. Qual estímulo eu quero proporcionar para o meu cliente? Mais metabólico ou mais tensional? E aí eu vou pensar no tempo de intervalo, se eu coloco ele de 45 segundos a 2 minutos, ou se eu coloco ele de 2 minutos a 4. Dr. Davis, mas por que varia tanto de 45 a 2 minutos? Aqui vem uma outra teoria, tá? Que é a teoria dos grandes grupos musculares ou dos pequenos grupos musculares. Então, por exemplo, se você está trabalhando um exercício que é um exercício que ativa uma articulação que envolve uma quantidade grande de grupo muscular, então um exercício multiarticular, por exemplo, na aula que eu vou falar aqui sobre exercícios uniarticulares e multiarticulares, né, sobre tipos diferentes de exercício, vai complementar com isso que eu estou te explicando aqui agora. Se você então está fazendo um supino reto trabalha peito, né? Está envolvido ali a articulação do ombro e do cotovelo. Então, é uma grande grupo, são muitos grupos musculares. Então, tem o peitoral, está envolvido, o tríceps braquial está envolvido também o deltoide anterior, um pouco do deltoide lateral. Então, tem uma quantidade grande de grupos musculares envolvidos. Se eu der um tempo de intervalo de 45 segundos, pode ser que eu não tenha muito sucesso na quantidade das séries seguintes. Então, eu deixo ali 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2. Né? Então, exercícios multiarticulares, eles têm um acúmulo de metabólito, ou seja, um estímulo metabólico, mesmo com tempo de intervalo mais perto de 2 minutos. Agora, tem exercício que é uniarticular. Né? Por exemplo, tríceps francês, tríceps testa, só está envolvida a articulação do cotovelo. Rosca direta, que é o bíceps. Tudo movimento uniarticular, uma única articulação que está envolvida. Então, eu já posso deixar o tempo de intervalo um pouco mais curto. Por isso que varia aqui entre 45 a 2 minutos. A mesma explicação que eu trouxe para cá, alterando apenas o tipo de estímulo, caso você queira proporcionar mais um estímulo tensional, traz para de 2 minutos a 4 minutos. Doutor, mas eu não estou entendendo qual que eu vou usar, mais isso para hipertrofia, mais metabólico ou mais tensional? Os dois. Esse entendimento mais claro você vai ter nesse outro curso. Tá? Depois você vai lá assistir esse outro curso. Agora o que eu tenho para falar aqui de uma forma resumida é que os dois levam à hipertrofia. Você pode pegar uma sessão e começar mais tensional e finalizar ela mais metabólica. Ou seja, um atleta avançado, os primeiros exercícios têm um tempo de intervalo maior e depois a gente vai reduzindo as cargas de treinamento, deixando o tempo de intervalo menor para acumular mais metabólico. Eu posso, com um atleta avançado, dentro de uma periodização de treinamento, usar 2, 3 semanas um estímulo muito tensional, ou seja, tudo com uma carga maior, um tempo de intervalo maior, e não provocar muito estímulo metabólico. E depois, mais nas semanas seguintes, daqui 2 a 3 semanas, para dar um choque, mudar a periodização de treinamento, mudar o tipo de estímulo, isso é importante para quem é avançado, eu vou dar um estímulo totalmente mais metabólico. Vou reduzir a carga de treinamento e deixar os tempos de intervalo muito menor. No caso, justamente para produzir mais metabólico. Então, entenda que você pode usar os dois. Mais tensional no começo da sessão, mais metabólico no final da sessão. Ou uma sessão inteira muito tensional durante algumas semanas e sessões inteiras mais metabólico durante outras semanas. Existem várias formas que você pode manipular, tá ok? E por que eu estou falando muito do atleta avançado nesse conteúdo aqui? Porque é o atleta avançado que eu quero proporcionar esses estímulos para fazer com que ele continue tendo resultado. O atleta iniciante ali, né, o praticante iniciante de musculação, a gente não trabalha com séries máximas, a gente não quer um estímulo máximo metabólico e nem um estímulo máximo tensional. Pouca coisa que ele faz, o músculo sempre vai sofrer tensão. E pouca coisa que ele faz, o músculo sempre vai produzir metabólicos. Não tem como separar. Não
tem como falar assim, ó, só vou tensionar o músculo, mas ele não vai produzir um acúmulo de ácido lático. É impossível. Tá? Eu só vou acumular metabólitos, mas não vai ter tensão. É impossível, porque você precisa fazer contração com carga e isso já é uma tensão. Então, quando a gente foca no tipo de estímulo mais metabólico, mais tensional, é com as pessoas mais avançadas. O praticante iniciante intermediário, a gente não se preocupa tanto com isso dentro de uma prescrição. Tá ok? Não é que não se preocupa tanto com esse tipo de estímulo, mas na tua consciência, quando você for prescrever para esses indivíduos, você vai ficar pensando sim se essa série vai ser mais metabólica ou vai ser mais tensional, do intermediário em diante. O iniciante não, o iniciante é outra preocupação, é o aprendizado motor, é a adaptação inicial, são cargas mais leves, observar a inflamação muscular está sendo muito excessiva, quando não está tendo inflamação nenhuma, aumenta um pouquinho mais o volume das séries, a carga de treinamento, a quantidade de exercício. O iniciante é muito mais tranquilo aqui, a prescrição de treino é mais voltada para que ele tenha um bom aprendizado motor do que, na realidade, um estímulo muito forte. O estímulo muito forte é para aquele indivíduo que dificilmente ele consegue encontrar um estímulo maior do que aquele que ele realmente precisa, do que ele já tem capacidade de suportar. E aí sim, a prescrição de treino começa a ficar muito mais complexo. Tá? Vamos ver uma outra questão aqui. Estímulo agora para força pura. O tempo de intervalo ficaria de 5 a 8 minutos, de acordo com alguns autores. O que seria essa força pura? O indivíduo não tem como objetivo aumentar a resistência, ele não tem como objetivo aumentar a hipertrofia muscular, é força. Tá? Isso acontece normalmente com um atleta profissional de levantamento de peso. É força. O tempo de intervalo, lembrando que ele também é avançado, isso aqui também não é para iniciante. Tá? O iniciante ele vai ganhar força de qualquer forma, mesmo com intervalo de descanso entre as séries menores. Tá? Já o atleta avançado que precisa ganhar força, a recomendação é que ele fique com os tempos de intervalo acima de 5 a 8 minutos. Tudo isso, o indivíduo vai ficar 8 minutos esperando para realizar a próxima série? Sim, é a garantia que ele vai recuperar 100% de todos os extratos energéticos do músculo dele, vai ter o máximo de força para recrutar muita unidade motora na próxima série. Então vejamos que, de acordo com o meu objetivo, eu modifico o tempo de intervalo. Né? Por exemplo, um outro exemplo aqui, se eu tenho um indivíduo avançado que ele quer trabalhar resistência muscular. O que é resistência muscular? Nada mais é que a capacidade que esse músculo tem de executar uma determinada contração com uma determinada quantidade de carga pelo maior tempo possível. Né? Então, carga com execução em um grande tempo. Para você proporcionar essa capacidade para o músculo, o estímulo tem que ser mais metabólico. Ou seja, com um tempo de intervalo mais curto, porque aqui sim, o tempo de intervalo mais curto vai estimular o músculo dele a aprender a se adaptar, produzindo mais mitocôndrias, que é a organela responsável pela produção de energia. Aí é toda uma questão fisiológica mesmo, tá? A produzir mais na ADH, que é exatamente uma coenzima que transporta o hidrogênio para fora da célula para ela poder gerar energia. Então tem toda uma adaptação que, se você quer que o indivíduo tenha mais resistência muscular, o tempo de intervalo é mais curto, com uma quantidade maior de repetição, mas nós não estamos falando de repetição nessa videoaula. Se o atleta quer mais ganho de massa muscular, é uma mistura entre estímulo metabólico e estímulo tensional. Se o atleta ele quer mais força, muda também os tempos de intervalo. Então, mudou o tempo de intervalo, eu mudo o tipo de estímulo que eu quero dar. É muito importante. Então, você não pode simplesmente ignorar e achar que o tempo de intervalo eu prescrevo de qualquer forma. Agora você vai assistir essa videoaula várias vezes para você entender, vai fazer as observações na sua apostila que você já baixou e que você aprendeu como abaixar ela na primeira aula, e você vai acompanhar até você entender realmente todo esse conteúdo aqui, ok? O iniciante, o intermediário, o avançado, eu já fui falando, né? No iniciante a gente não se preocupa muito em proporcionar tempos de intervalo, então
um estímulo que vai predominar metabólico ou predominar tensional, o iniciante eu deixo ali intervalo para ele de 60 segundos, 90 segundos. Sempre aquele intervalo, eu recomendo sempre o intervalo que o estímulo, o grau de esforço não vai ser muito grande por parte do praticante. O iniciante ele não tem que se esforçar muito, por mais que assim que ele contratou o personal trainer, assim que ele entrou ali na academia de musculação, ele está muito motivado, ele quer suar a camisa, faz ele suar a camisa na esteira, tá? Nos exercícios aeróbicos. Na musculação, você vai ter que explicar, abordar ele de uma forma que ele tenha paciência para respeitar o teu organismo, teus músculos, o seu corpo, de uma forma que não venha inflamar excessivamente. Tá? Então, ali você, em tempo de intervalo, vai ser um tempo de intervalo que ele tenha boa capacidade de realizar a próxima série, que você conversando com ele, ele não tenha um grau de esforço muito grande na realização de todas as séries, tá ok? O intervalo de descanso vai ser esse. O intermediário, ele já pode, algumas séries, ter um intervalo mais longo, mais ameno, e outras ter um intervalo que volte mais a um estímulo metabólico e tensional. Faz um meio a meio. Lembrando que o estímulo não vai depender só do tempo de intervalo, mas sim também da colocação de carga. Por isso nós teremos uma videoaula falando só de carga. E o avançado já foi bastante explicado, as questões dos tipos de estímulo aqui, é onde pega mais forte essa questão dos estímulos, tá ok? Vamos ver agora o tempo de intervalo entre as sessões de treinamento. Né? Como assim tempo de intervalo entre as sessões de treinamento? É o tempo entre um treino até a realização do próximo treino. Então você vai entender melhor. Eu treinei coxa numa segunda-feira. Quando eu vou treinar coxa novamente? Esse é o tempo de intervalo entre as sessões de treino, tá ok? E aí nós temos também toda uma questão importante a se pensar quando você vai prescrever o treino e vai olhar para o seu cliente, vai pensar assim: quantos dias de intervalo eu vou dar para ele treinar peito de novo, coxa novamente, deltoide, tá? Assim por diante. Isso é uma dúvida da maioria, principalmente as pessoas que estão começando a trabalhar com musculação. E isso vai depender muito do objetivo, é claro, e também da capacidade física adaptativa do indivíduo. Então, por exemplo, o indivíduo ele é iniciante. Se ele é iniciante, a capacidade adaptativa dele, o que seria essa capacidade adaptativa? A capacidade de suportar as microrupturas das fibras musculares, os acúmulos de acidose, que vai levar a estímulo hipertrófico, a inflamações musculares, a capacidade de recuperar rápido esses substratos energéticos perdidos, a remoção mais rápida desses metabólitos, a capacidade de síntese de proteína, de produção de proteínas contráteis. Tudo isso no iniciante está muito lento. Né? Um estímulo que o corpo não tem, o corpo não sofre. Então ele não tem o porquê ele estar ágil dentro dessas adaptações metabólicas. Conforme ele vai, primeira sessão, segunda, 2 meses de treino, 3 meses, 6 meses, 1 ano de treino, cada vez mais ele vai aumentando essas capacidades adaptativas. Então, toda vez que eu pensar em sessão de treinamento, intervalo entre a sessão de treinamento, é importante eu perceber se esse músculo já está totalmente recuperado. Esse músculo já está totalmente recuperado? Sim, então ele pode realizar uma próxima sessão de treino. Se ele não está totalmente recuperado, é negligente você colocar um novo estímulo de treino em cima desse músculo quando se trata de musculação. Tá ok? Observar a dor muscular pode ser muito relativo. Uma das características mais importantes que nós observamos para saber se esse músculo está totalmente recuperado é a dor muscular. Então, se o indivíduo tem dor muscular, ele não realiza o próximo treino. Então, eu estou com a minha coxa dolorida do treino de segunda-feira, hoje é quinta-feira, eu vou treinar coxa de novo. Ah, mas por quê? Ah, porque está escrito aqui na ficha de treinamento que é para treino de coxa hoje. Mas sua coxa ainda está doendo. Então, não vai dar para treinar. Não tem nem o porquê treinar. Você tem que explicar dessa forma para o teu cliente. Não tem nem o porquê ele treinar. Porque ele vai interromper o processo de hipertrofia do estímulo anterior. Ao invés dele melhorar, ele vai piorar o seu condicionamento físico ou a busca do teu objetivo. Tá?
Então, observar a dor muscular é muito importante, mas, por outro lado, é muito relativo, porque algumas pesquisas mostram que, mesmo não tendo mais dor muscular, ainda existe dano celular na fibra muscular. Ou seja, ela ainda não está 100% recuperada. Tá? E aí fica um pouco meio que uma tentativa e erro. Você vai então verificar com o teu paciente se ele ainda tem dor muscular. Se ele tem, obviamente não tem uma nova sessão de treino. Ouve o corpo, isso é muito importante. Você ensinar o teu cliente a ouvir o corpo dele falar. Então, se ele tem uma articulação cansada, está sentindo o nível de energia dele muito para baixo, tem dor musculares, esses são sintomas de que o organismo dele não está completamente recuperado para ele realizar então a próxima sessão. Tá ok? A adaptação a um estímulo pode exigir um menor intervalo entre sessões, mas um novo estímulo pode exigir um intervalo maior. Você vai entender melhor isso aqui que eu escrevi. Se você tem uma adaptação a um estímulo, ou seja, eu treino sempre daquele jeito, né? Já faz 2 meses que eu venho treinando no mesmo programa de treinamento. Pode ser que o tempo de intervalo, é disso que nós estamos falando nessa videoaula, entre as sessões pode começar a ser menor. Então eu começo um programa de treino treinando coxa numa segunda, né? Aí eu dou 3, 4 dias de intervalo, ou seja, eu faço treino A, que é coxa, na segunda, treino B na terça, treino C na quarta, treino D na quinta e vou voltar ao treino A só na sexta. Aí eu vou realizar de novo esse treino A, não é na próxima segunda, vai ser na próxima quarta, porque eu vou realizando treino A, treino B, treino C e treino D. Treino A, treino B, treino C e treino D. É quando você vai prescrever um treino para o teu cliente, não em dias da semana, mas em sequências de treino. Então, como eu posso, esse cliente ele não está adaptado, eu pego um grupo muscular e coloco um intervalo maior de sequências de treino A, B, C e D até chegar ao próximo A de novo. Tá? Mas conforme ele vai fazendo esse treino durante... Conforme ele vai fazendo esse treino durante 1 mês, 2 meses, é interessante você reduzir o tempo de intervalo entre as sessões. Você não precisa de muito para alterar o estímulo e aumentar a sobrecarga progressiva de estímulo para esse cliente. Você simplesmente pode pegar o treino A, B, C e repetir o A de novo. Então ele treinava antes, após 4 dias de intervalo, depois ele passou a treinar após 3 dias de intervalo. Daqui a pouco você está colocando o treino dele, onde ele faz coxa, por exemplo, 2 vezes na semana. Né? Ou seja, é isso que está falando aqui. Ó. A adaptação a um estímulo, então, está adaptado àquele estímulo, ao treino, pode exigir um menor tempo de intervalo entre as sessões. Mas um novo estímulo pode exigir um intervalo maior. Então, suponhamos que o seu cliente ele vem treinando um programa de treino, mas ele chega na academia e você resolve provocar um estímulo totalmente diferente. Ó, vamos mudar o teu treino. Ou seja, é um novo estímulo. Por mais que o corpo dele esteja adaptado à prática do treinamento de força, como mudou o treino, isso pode exigir um intervalo de treino maior. Simples de você saber, vai mudar o treino, ele vai ficar dolorido novamente com isso, e pode ser que aquele grupo muscular não pode mais ser treinado 2 vezes por semana durante um tempo. Né? Você tem que voltar a um treino A, B, C e D, por exemplo. E depois A, B e C, e depois 2 vezes por semana. Tá? Espero que você tenha conseguido entender aí. No iniciante nós não precisamos se preocupar muito, né? O iniciante é aquilo, normalmente a recomendação de sessão de treino para o iniciante não é nem todos os dias, né? O iniciante é de 2 vezes por semana a 3 a sessão de treino. Estímulos sendo 2 vezes por semana, então coxa 2 vezes por semana, peito 2 vezes por semana. Então você tem que pensar no tempo de intervalo dentro dessas 2 vezes por semana. Ah, mas ele está muito dolorido ainda para realizar 2 sessões que vai estimular, por exemplo, o deltoide 2 vezes na semana. Então deixa para a semana seguinte.
O iniciante, você tem uma ficha de treino por escrito, mas nem sempre você vai seguir ela 100%. Eu recomendo que você espere conversar com esse seu cliente e verificar como está sendo os sinais e sintomas da sensação do desconforto pós-treino que ele vai tendo. E assim você vai determinando um melhor intervalo entre as sessões de treino. Tá, ok? O intermediário não muda muito, tá? E o avançado você vai observar, e essas sessões de treino vai seguir aquelas recomendações lá. Se é uma vez por semana o estímulo, né, a quantidade vai ser maior de treino. Então, o estímulo uma única vez por semana, o grupo muscular, ele vai ter uma maior quantidade de dias de descanso. Mas se eu estimulo 2 vezes, ele vai ter uma menor quantidade de dias de descanso, de intervalo entre essas sessões. E você vai ter que observar se ele tem capacidade adaptativa suficiente boa para não ter dor muscular mais na próxima sessão, né? É sempre muito importante observar dor muscular para determinar aqui o tempo de intervalo entre essas sessões. Lembrando que o que leva a ter muita dor muscular é o volume e a intensidade de treino, que nós iremos falar aqui em outra videoaula, que vai complementar essa daqui. Então, se você quer que ele realize um intervalo menor entre as sessões, mas toda vez que chega o dia dele treinar aquele grupo muscular, ele ainda está muito dolorido, né, você não pode correr o erro de continuar com esse volume alto de intensidade ou de volume propriamente dito. Então você vai reduzir um pouco o volume desse treinamento, reduzir a quantidade de carga, reduzir a quantidade de séries totais. A mesma coisa o inverso. Ele treina e nem dolorido ele está ficando. Então você ou reduz o tempo de intervalo e treina hoje, amanhã descansa e treina o mesmo grupo no dia seguinte, ou você aumenta o volume de treino e intensidade de treino para fazer com que ele tenha de novo desconforto muscular. Tá, ok? Você vai manipulando em cima disso aí. Ok, pessoal? Finalizamos aqui então mais esta videoaula. Na próxima aula eu irei falar sobre carga de treinamento, carga e peso, a manipulação da intensidade do treinamento através de cargas e peso. Ok? Eu aguardo você então na próxima aula.